Olá a todos, meu nome é Celso, eu sou professor na UTFR. Aqui a gente está continuando a nossa disciplina de Ciência de Dados 2, ou Ciência de Dados aplicado a dados não estruturados. E a gente vai continuar nesse módulo falando de processamento de linguagem natural. Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai ver modelos de linguagem, nesse caso, modelo de linguagem probabilístico, que também é relacionado com n-grams. Então, é uma primeira introdução a esse tipo de pensamento probabilístico que a gente já conversou em outras aulas, né, que é bem importante nessa área e em ciência de dados em geral. Mas hoje a gente começa a ter uma ideia de como que isso funciona. Mas no que eu diria que talvez seja o modelo mais simples possível para a gente ver como isso funciona. Os modelos mais complexos, probabilísticos, são bem mais elaborados, os passos são bem mais complexos. Mas nessa aula, falando de n-gramas e tal, é tudo bem simples, a gente consegue ver o resultado. E essas noções são bem importantes para a gente entender como que se modela a linguagem, por que é importante fazer desse jeito, quais são as vantagens, por que hoje em dia a gente tem visto tantos avanços nos sistemas de processamento de linguagem natural. A fundação para isso tudo a gente vai ver nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vai discutir é que a gente quer construir um modelo de linguagem probabilístico. Então, basicamente, a gente quer atribuir probabilidades a sequências de palavras ou a sentenças ou coisas assim. A gente quer ter uma ferramenta, um modelo que, dado uma frase, por exemplo, High winds tonight, me dê a probabilidade dessa frase acontecer. E aí isso é legal porque eu consigo comparar com outras coisas. Por exemplo, se eu estou num processo de tradução, né, de máquina, né, se eu estou querendo traduzir um texto, digamos, do português para o inglês, e a gente tem a palavra, sei lá, é, fortes ventos à noite. Como que a gente vai traduzir o fortes para o inglês? A gente vai usar high, ou a gente vai usar large, ou a gente vai usar powerful? Uh, aí se a gente tem esse modelo de linguagem que consegue dizer que a probabilidade de high winds, que é como se usa no inglês, é maior do que large winds ou powerful winds, a gente consegue fazer uma tradução melhor. Então, simplesmente tendo um modelo que responda a esse tipo de probabilidade já ajuda bastante. Isso também ajuda na hora de correção de ortografia, né? Por exemplo, quando a gente está digitando no celular, o celular sugere, né, sempre que a gente erra, ele sugere palavras para substituir. Mas como que ele sugere essas palavras? Ele sugere porque ele tem um modelo probabilístico que diz que aquela palavra que você digitou errado, ou que você digitou errado, mas é uma palavra de verdade, ele consegue perceber que aquela palavra está mal colocada ali e te sugere outras palavras, né? Então, por exemplo, ver que se você de repente queria escrever minutos e escreveu minuetos, né, ele percebe que o ideal seria ter minutos naquela posição, porque minutos cabe muito melhor nessa frase. Né? Ele viu outras frases parecidas, ele sabe que minutos é muito mais comum nessa situação. Outra utilidade desse tipo de modelo é em reconhecimento de fala. Né? Quando a gente fala com assistentes ou fala com o celular pedindo coisas, como que o celular traduz aquelas ondas sonoras em palavras. Né? E sobretudo em questões como, por exemplo, essas duas frases, por incrível que pareça, soam muito parecido no inglês. Mas claramente a segunda frase, a primeira frase, faz muito mais sentido. Seria uma frase que se esperaria com uma probabilidade muito maior. Então, se você escuta, né, o computador escutou uma coisa que é basicamente igual, né, e ele tem que inferir qual das possíveis frases representa aquilo que ele ouviu, ele vai dar mais peso, né, uma probabilidade maior, à frase que faz sentido. Né? Eu vi uma van. Faz mais sentido do que os olhos de um o. Não faz sentido algum. Embora a forma de pronunciar isso no inglês seja igual. E esse tipo de modelo também é útil para sumarização de texto, para
parafrase de texto, resposta de questões. Hoje em dia a gente vê muita coisa de geração automática, de notícias, etc, etc. Então, são modelos extremamente úteis e extremamente usados. Mas vamos agora tentar especificar. Então, esse é o processo da gente modelar alguma coisa probabilisticamente. A gente começa a pensar e escrever as coisas em probabilidade. Nesse modelo, vocês vão ver que acaba que fica muito simples, a gente não precisa trabalhar tanto essas probabilidades, mas em modelos mais complexos, esse trabalho é muito mais intenso, mais difícil de entender, mas aqui é bem legal. Então, acompanhe comigo. Basicamente, o que a gente quer é a probabilidade de uma sequência de palavras, representada aqui como o W maiúsculo, que é basicamente isso. Vários Wzinhos, cada Wzinho representa uma palavra e pode ter uma extensão qualquer. Então, o que eu quero é ter um sistema que consiga calcular essa probabilidade. Ou, o que é equivalente também, eu posso, dado um conjunto de palavras, ter um sistema que me diz qual a probabilidade da próxima palavra. Né? Então, aqui em probabilidade condicional, qual a probabilidade da palavra W5, já que a sentença tem a palavra W1, W2, W3, W4. Qual a probabilidade do W5 vir depois do W4? Então, um sistema que responde a primeira questão que eu coloquei ou a segunda que eu coloquei, eles são equivalentes. Você consegue transformar um no outro sem problema nenhum. Então, você construiu de um jeito ou de outro, é indiferente. E os dois os dois tipos de abordagem, eles são chamados de modelo de linguagem. Tá? Tanto faz qual dessas duas abordagens. Ou você também pode chamar de gramática, né? Porque a gramática são as regras que definem a colocação das palavras. A gente tem um modelo desse, o próprio modelo está identificando qual vai ser a probabilidade e a gente pode dizer que a nossa linguagem que a gente modelou segue esse modelo, que seria uma gramática. Mas a gente, em geral, trata como modelo de linguagem, para não ficar confuso, eu também prefiro falar de modelo de linguagem. E agora, como que a gente vai calcular essas probabilidades? Por exemplo, como que eu vou calcular a probabilidade que aconteça essa sequência de palavras, né? Não deveria ser uma probabilidade muito pequena, é uma frase relativamente comum, né? Aí uma coisa que a gente pode fazer é usar a regra da cadeia, que é de transformar as nossas probabilidades conjuntas em uma sequência de probabilidades condicionais. Né? Então, a probabilidade de acontecer a palavra A, depois a palavra B, depois a palavra C, depois a palavra D, é igual à probabilidade de acontecer a palavra A vezes a probabilidade da palavra B, dado que você já viu que aconteceu a palavra A, vezes a probabilidade da palavra C, dado que você já viu que aconteceu a palavra A e a palavra B. Essas coisas são equivalentes. Né? Tanto que por isso que eu falei que os dois modelos que a gente poderia construir são equivalentes, porque dá para a gente transformar eles dessa forma. Então a gente poderia, uma abordagem inicial seria tentar calcular a nossa probabilidade usando a regra da cadeia. Então, aqui uma forma resumida de escrever, né, e uma forma generalizada de escrever aquela probabilidade. Né? Então, a probabilidade da sequência de palavras é a multiplicação das probabilidades condicionais dos conjuntos de palavras, cada vez aumentando a quantidade de palavras que a gente está vendo. Né? Então, começa com a gente vê a probabilidade de W1, depois de W2, dado que a gente viu W1. Né? Então, essa fórmula constrói toda aquela continha que a gente viu no slide anterior. Então, com isso, a gente conseguiria pegar e responder essas coisas. Então, a gente poderia transformar a probabilidade da frase It's water is so transparent pela probabilidade de aparecer it's, vezes a probabilidade de aparecer water, depois de it's, e etc. Mas como que a gente calcula essas probabilidades, né? Como que a gente calcula a probabilidade de aparecer o the depois dessa sequência de palavras? Como que a gente faz isso? Uma forma seria a gente ter um corpus, né, ter uma base de texto, conhecer alguma fonte da linguagem e a gente contar quantas vezes que aparece a frase inteira com o the no final
e dividir por quantas vezes que a frase aparece sem o the no final, né? Então isso daria a probabilidade da gente ver o the depois das palavras iniciais. Beleza? Então, essa é uma forma totalmente adequada de calcular essas probabilidades, totalmente adequada na teoria, mas na prática isso não funciona. Porque se a gente for fazer isso para todas as sequências possíveis de palavras, a gente vai precisar do universo inteiro como um computador e a gente vai precisar de séculos e séculos para calcular isso. E a gente nunca vai ter dados suficientes para conseguir estimar essas contagens, porque a gente nunca vai ver todas as combinações de palavras possíveis. Então a gente vai estar construindo um modelo que é exageradamente grande e, ainda sendo exageradamente grande, a gente não vai cobrir tudo que a gente quer cobrir. Então a gente tem que dar um jeito nisso, né? Aí esse é o processo de construção de modelos probabilísticos, né? Esse caminho não dá certo. Como que eu consigo ajustar a minha fórmula, ajustar o meu pensamento probabilístico para eu conseguir resolver esse problema? Aí provavelmente eu vou perder alguma coisa, mas eu vou transformar um problema de impossível para um problema possível. E aí uma forma de fazer essa simplificação é o nosso velho amigo Markov, né? A gente faz a consideração de Markov, que é de que as coisas que influenciam o estado atual de um sistema não necessariamente dependem de todos os estados que antecederam o estado atual. Você pode pegar uma janela um pouco, em geral, pequena, e considerar aqui as coisas mais próximas que influenciam mais. E aí focar só nas coisas mais próximas, nessa janela mais próxima de eventos que aconteceram. Então, em vez de eu calcular a probabilidade de todas essas palavras que vieram antes do the, de repente eu posso calcular a probabilidade só do that vir antes do the, né? Ou só que o transparent that vir antes do the. Então eu simplifiquei o meu problema. E veja que isso é razoável, né? Porque quanto mais você vai se afastando no texto, menos influência as palavras. Por exemplo, a palavra que está 3 páginas antes dessa sentença, provavelmente não vai influenciar tanto essa sentença, né? Então a gente não precisa se preocupar com a definição da probabilidade do jeito que a gente definiu antes. A gente pode usar esse recurso dessa janela de Markov e simplificar o problema. E veja que isso a gente fez também, né, lá na parte de extração de informação, quando a gente usou modelos de Markov para tentar capturar uh, o, o, quais eram os estados, ou as classes, ou as tags para um documento, para a gente estruturar um documento. Vocês lembram quando a gente viu um artigo, tentou definir quais eram as classes mais prováveis de aparecer no artigo. Autor, e-mail, abstract. Né? Então veja que é um problema parecido. A gente olhava só para o que acontecia um ou dois estados ou 3 estados atrás. Né? Aqui é a mesma coisa. Para capturar a probabilidade das palavras, a gente vai olhar para 2, 3, 4 estados anteriores. Veja que agora a gente simplificou bem o problema, então agora a nossa fórmula apareceu esse K aqui, que vai ser a janela de Markov, né? Então cada vez que eu for calcular, né, na minha regra da cadeia lá, a probabilidade de uma determinada palavra, a palavra I, né, alguma dessas palavras, eu estou numa palavra aqui no meio, é a palavra I, em vez de eu olhar todas as palavras, né, do I igual a 1 até o I igual a I menos 1, agora eu vou só voltar K posições no meu texto, né? Então, se eu estou analisando digamos, o W3 aqui, e meu K é igual a 2, bom, isso não ajuda muito, mas meu K é igual a 1, eu vou voltar só aqui no W2. Né? Então, isso simplifica o meu problema. Né? Eu estou usando essa janela aqui para simplificar as probabilidades que eu tenho que calcular. Agora, com isso, se antes eu tinha um problema
que eu tinha que gerar probabilidades infinitas para todas as combinações possíveis das palavras, agora já não são probabilidades infinitas. Eu só tenho que calcular as probabilidades das combinações das palavras de acordo com esse K que eu escolhi, essa janela que eu escolhi para influenciar a minha próxima palavra. Aí a forma mais simples de criar, usar essa consideração de Markov num modelo de linguagem é quando a gente cria o modelo de unigrama. Que aí é um modelo que, para você calcular a próxima palavra, você usa uma janela zero. Né? Então a gente está calculando a próxima palavra sem considerar a palavra anterior. Então o nosso K aqui é igual a zero. Então a gente está usando só o peso da palavra. Então o que a gente faz na hora de ver probabilidade de uma sequência é só calcular a probabilidade de uma palavra aparecer vezes a probabilidade da outra aparecer e assim sucessivamente. Né? Então é um modelo mais simples. E se a gente quiser tentar gerar um texto, a gente também pode usar o mesmo modelo. Aí a gente pode pedir para ele, me dá uma palavra provável. Aí pede, me dá outra palavra provável. Mas a gente sempre pedindo para o modelo sem olhar a palavra anterior. Então, um modelo bem simples, bem idiota. Tanto que se a gente pedir para ele gerar um texto, um modelo assim, a gente tem uma coisa assim, sem muito sentido. A gente está pedindo para ele sortear baseado nas palavras mais frequentes que ele tem, ele vai te dar um texto com palavras frequentes, mas essas palavras não vão estar relacionadas umas com as outras porque eu não estou olhando para trás. Aí o modelo mais útil é o modelo de bigramas. Aí agora a gente usa um K igual a 1. Então a gente agora está olhando a palavra, mas está olhando também a palavra que veio anteriormente. Aí isso a gente tem um modelo mais útil. A gente consegue gerar coisas que fazem um pouco mais de sentido. Se você começa a ler aqui, ainda não está com um sentido perfeito, mas você vê que agora dá para ver que a colocação das palavras segue alguma lógica. Né? Parking lot, car, the agreement. Então são construções possíveis, né, na língua inglesa. Então já foi um modelo bem melhor. Mas em geral a gente estende isso para trigramas, 4 gramas, 5 gramas, né? Que aí a cada vez você tem modelos mais representativos da linguagem e aí você consegue calcular as probabilidades de uma forma melhor, então consegue fazer um corretor ortográfico melhor, consegue identificar frases de uma forma melhor, fazer tradução, etc, etc. E quanto maior a quantidade de n-gramas, né, quanto maior a janela que a gente está considerando, melhor vai ficar o nosso modelo, porque a gente tem essa dependência de longa distância. Né? Só que tem o risco também que às vezes as dependências são muito são distantes demais. Então, por exemplo, nesse caso, a dependência para entender o que quebrou, a coisa que quebrou está no começo da frase. Né? Então a gente teria que ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 gramas para construir esse modelo. E isso, em geral, não é prático. Mas o que acontece na prática é que a gente consegue resolver uma gama grande de problemas sem precisar ir ao extremo de ter 10 gramas, 20 gramas, 20 grams, ou coisas assim. Né? E frequentemente a gente usa 4 ou 5, se usou isso por muito tempo e ainda se usa. Daqui a pouco eu vou falar hoje os modelos usados. Na verdade, são modelos diferentes, né? Modelos probabilísticos também, mas feitos com redes neurais profundas, mas a ideia é parecida, de capturar essas dependências do que aconteceu antes na frase para tentar prever ou entender o que vai vir depois. E agora vamos ver como que a gente estima essas probabilidades desses n-grams. Agora, como a gente simplificou o problema, fazer esses cálculos é relativamente simples, né? A gente vai usar aquela estratégia de contar as probabilidades. Então, qual a probabilidade, aqui no caso de bigramas, né? Qual a probabilidade de eu ver a palavra i, dado que eu vi a palavra i-1? Bom, eu conto quantas vezes que apareceu
o I, o I menos 1 e depois o I, né? Quantas vezes que eu vi esse bigrama, né? essa construção no meu texto, dividido por quantas vezes eu vi só o termo anterior. Então isso te dá a probabilidade do próximo termo ser o WI, beleza? Aí nos próximos slides a gente vai representar assim, né? Simplificando o count ali, mas a gente quer dizer que a gente está contando as ocorrências desses bigramas ou desses unigramas no texto ou no corpus, né? O texto, quando eu digo no texto, é o texto que a gente está usando para treinar o nosso modelo de linguagem, né? Então sempre a gente vai escolher um corpus e a gente vai treinar em cima desses corpus. Esse corpus pode ser um corpus de notícia, pode ser um corpus de livro. Por exemplo, os bigramas que o Google publica são baseados no projeto dele do Google de digitalizar os livros. Então são bigramas, ou na verdade acho que 4 gramas ou 5, não me lembro, baseados basicamente em todos os livros que o Google conseguiu digitalizar. Aí agora vamos ver um exemplo de como que faz essa contagem. Então digamos que o nosso corpus, né, o nosso conjunto de texto, é esse corpus super simples aqui. A gente tem as marcações de início de sentença e de fim de sentença, né? E de resto a gente tem 3 sentenças. Então um corpus super simples, mas para a gente ver como que a gente calcula essas probabilidades, né? Então se eu quero calcular, por exemplo, a primeira probabilidade que aparece, a probabilidade de vir a palavra I, né, eu, depois que a gente tem essa marcação de início de sentença. Quão frequente é isso? Qual a probabilidade de eu ver isso nesse meu corpus? Então o que a gente faz? Quantas vezes apareceu a marcação de sentença seguida da palavra I? A gente viu isso daqui, aqui e a gente viu aqui. Então isso aparece 2 vezes. Não é? Dividido por quantas vezes aparece a marcação de início de sentença, né? Que a gente está considerando como se fosse uma palavra. Então aparece aqui e aparece aqui. Então 3. Então a probabilidade de aparecer I depois do início da sentença é 0,67. A probabilidade de aparecer Sam, de aparecer fim de sentença depois de Sam, é 1 sobre 2. Que se eu for ver isso daqui, é a probabilidade disso acontecer. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de o que esse tipo de modelagem consegue fazer, né? Então, se a gente quiser tentar, por exemplo, criar texto a partir de um modelo desse. Esses aqui são alguns exemplos de texto criados desse projeto de Berkeley, usando, se não me engano, sentenças escritas em reviews de restaurantes, né? Então veja que as coisas fazem bastante sentido, né? Então esse é o poder desse tipo de modelagem. E aí uma forma da gente calcular em massa nesse caso, bigramas, né, para simplificar, é a gente colocar as contagens das palavras, né, o que vem antes e a palavra seguinte. Então, por exemplo, nessa matriz aqui, eu contei quantas vezes a palavra want aparece depois da palavra I. Aparece, né, no meu corpus 800 vezes, né? Isso é desse corpus de restaurantes, né? Então veja que as coisas estão bem parecidas, bem associadas a questões de alimentação, né? Quantas vezes que aparece a palavra to depois do want, né? Want to, isso aparece 608 vezes, né? Então a gente faz isso para todas as palavras. E aí depois a gente tem que dividir pela frequência da palavra que aparece antes, né? Então, se a gente tem aqui a frequência básica dessas palavras que a gente está usando na nossa matriz, né? A frequência de quantas vezes ela aparece no texto inteiro, a gente só divide aquele valor de contagem que a gente tinha anteriormente por essas frequências, né? Então, aquela probabilidade do want vir depois do I dividido pela probabilidade do I. Aí com isso a gente consegue ir preenchendo essas probabilidades nessa tabela. Essas são as probabilidades dos nossos bigramas. Então aí agora se eu quero estimar a probabilidade, né, que é isso que a gente queria fazer antes, né, resolver esse problema. Qual a probabilidade de aparecer uma frase como essa, né? Eu quero comida inglesa.
Qual a probabilidade disso acontecer? A gente usa o nosso modelo de bigramas, né, aquelas probabilidades que a gente calculou na matriz anterior, vai ver qual a probabilidade do I vir depois do início da sentença, qual vezes a probabilidade do want vir depois do I. Então, baseado no nosso modelo de bigrama, a probabilidade dessa frase inteira é essa probabilidade aqui. E aí, com isso, a gente consegue fazer diversas coisas, né? Gerar texto, gerar corretores ortográficos, ajudar na tradução de texto, né? E diversas coisas. Então, a gente resolveu o problema que a gente queria resolver no início da aula. E aí é muito legal que esses modelos capturam bastante coisa, né? Então, por exemplo, nesse corpus, dá para ver que, em geral, a probabilidade de aparecer Chinese depois do want é bem mais frequente. Então, em geral, as pessoas querem comida chinesa com mais frequência do que comida inglesa, né? Dá para a gente perceber também que food não é um verbo, porque a probabilidade de aparecer depois do to é zero, né? Então, a gente consegue extrair bastante conhecimento a partir desse tipo de modelo. Só que aí tem algumas questões práticas que a gente dá uma ajustada, né? E isso acontece com todas as modelagens, sempre que a gente fala de probabilidades e tal, é muito frequente. Na hora de calcular as probabilidades, a gente tem alguns problemas, como por exemplo, frequentemente a gente tem probabilidades muito baixas. Aí se a gente multiplica uma probabilidade baixa por outra probabilidade baixa, ou várias probabilidades baixas, rapidamente a gente chega no limite da representação do computador e a gente não consegue representar um número tão pequeno. Então isso é ruim, isso é um problema prático, né? Frequentemente a gente vai vai ter um underflow na nossa multiplicação e a gente vai ter um resultado absurdo, sei lá, um valor gigante depois que a gente multiplicou dois valores muito pequenos, mas simplesmente porque a gente não consegue representar aquele número resultante. Aí uma forma de evitar isso, que acontece com frequência no computador e a gente em computação e que a gente já falou em outras aulas, joga o log, né? Joga o log das coisas. Porque agora o log nunca deixa as coisas ficarem com valores muito baixos, né? Então quando a gente tem valores que começam a ficar muito pequenos, né? O log, na verdade, está gerando valores negativos cada vez maiores aqui, né? Então, o log dá essa ajustada para a gente. E outra questão é que o equivalente ao log da multiplicação é a distribuição do log em somas. E fazer somas no computador é muito mais rápido do que multiplicações. Então, isso é outra grande vantagem. Então, no fim das contas, a gente tem as mesmas ordens das probabilidades, né? Porque uma probabilidade comparar duas probabilidades com ou sem o log, a comparação sempre é a mesma, né? Uma que era maior antes do log continua sendo maior depois do log. Então a gente continua conseguindo fazer as nossas comparações, mas agora a gente consegue calcular essas coisas mais rápido e evitar esses problemas de números muito pequenos. E aí tem diversas ferramentas que vocês podem baixar e usar esses modelos de linguagem, né? Por exemplo, esse daqui. Se vocês quiserem baixar, vocês podem baixar os n-gramas do Google. Hoje em dia, modelos que fazem essas coisas são coisas relacionadas com BERT e o GPT-3 e o GPT-2. O GPT-2 vocês conseguem baixar e usar no computador de vocês. O GPT-3 já é tão grande que não é possível. Esses modelos a construção deles é bem diferente, usa recursos diferentes do que eu falei aqui, não são modelos de n-gramas. Eles capturam essa questão das dependências, mas de uma outra forma, usando redes neurais e outros mecanismos. Mas a ideia é a mesma, construir um modelo de linguagem que consiga capturar essas probabilidades, capturar essas dependências nas construções das frases. Aqui só falando que o Google disponibiliza os n-gramas, ele aqui dá uma noção das palavras, né? Então 5 gramas aqui, a quantidade, são bilhões e bilhões de 5 gramas no que o Google disponibilizou. E aqui algumas dessas frequências, né, desses n-gramas aqui.
E aí uma coisa que a gente pode perguntar é como que a gente avalia, depois que a gente cria um modelo de linguagem, como que a gente diz que o nosso modelo de linguagem é bom? Existem avaliações intrínsecas, que você só tenta avaliar o modelo de linguagem usando técnicas de teoria da informação, como perplexidade, mas essas avaliações em geral não são ideais, elas dão só uma ideia se sua ferramenta está indo na direção certa. Mas o que a gente faz, em geral, é aplicar o nosso modelo ao problema que a gente quer. Então, se a gente tem um problema que é correção de erros gramaticais, e a gente quer saber se o nosso modelo é bom ou ruim, a gente constrói dois modelos, por exemplo, um trigrama e um quatrograma, e vê se a gente ganha muito colocando o quatrograma e se vale isso. Né? Se a gente vê que ficou muito melhor, a gente vai gastar energia maior para construir o modelo de 4 gramas. Mas se não for, de repente a gente fica com o trigrama. Então o que a gente faz? A gente constrói os dois modelos e aí avalia o nosso corretor ortográfico do jeito que a gente avaliaria normalmente. Né? Por exemplo, usando acurácia, ou precision, recall e tal. Usando essas métricas a gente avalia. E avalia a versão A e a versão B do nosso modelo para dizer se vale a pena ou não mudar de um modelo para o outro. E aí tem um probleminha que aparece também com frequência, né? A gente vai falar desse tipo de problema novamente, eu acredito, nas próximas aulas. É quando a gente vai aplicar o nosso modelo que a gente treinou, né? Por exemplo, os nossos bigramas, quando a gente quer aplicar esse nosso modelo de linguagem num corpus diferente do que aquele que a gente treinou, que em geral é isso que a gente quer fazer. Né? A gente quer treinar num corpus e depois aplicar no dia a dia, no celular das pessoas e ver o que as pessoas estão digitando. Né? Mas como que a gente consegue ter certeza que o nosso modelo vai generalizar para outros problemas? Então a gente considera que a gente já tem o nosso modelo, por exemplo, de bigramas, né? E o nosso modelo a gente consegue fazer a geração de texto, né? Do jeito que eu falei para vocês, a gente pode pegar e pedir um bigrama, falar para o nosso modelo, me dá uma palavra que aparece frequentemente depois do início da sentença. Aí ele vai, por exemplo, dar um why. E depois vai me dar uma palavra que aparece frequentemente depois do why. Aí ele pode ir, e com isso a gente consegue construir sequências de palavras. Então o nosso modelo faz isso. E aqui diversos exemplos, né, desses modelos construídos aqui sobre textos de Shakespeare. Né? Aí vejam, quanto mais a gente aumenta a quantidade, a janela que a gente está olhando, mais coerente ficam as frases e mais parecidas elas ficam com o texto real de Shakespeare. Né? Mas veja um detalhe aqui, que nesse corpus de Shakespeare a gente tem um vocabulário de 30 mil palavras. Né? Aí se a gente quer calcular todos os bigramas possíveis para essas basicamente 30 mil palavras, a gente vai ter mais de 800 milhões de possíveis bigramas, né? Que é o quadrado do tamanho do vocabulário. Né? Mas, na hora de treinar os bigramas e calcular as probabilidades, a gente só conseguiu identificar no texto cerca de 300 mil bigramas. Né? Foi só isso que a gente conseguiu observar. Então, a gente observou 300 mil de uma possibilidade de quase 1 bilhão de bigramas possíveis. Então, a maioria dos bigramas a gente nunca viu. Né? Se a gente fizer quadrigramas, isso vai acontecer, o problema ainda vai ser maior, né? Porque eu vou fazer aqui o tamanho do vocabulário elevado à quarta, vai ser um número insano, e a gente vai continuar tendo visto um número muito menor de quadrigramas que apareceram no texto. Né? E aí qual o problema disso? O problema disso é que a gente treinou esse modelo de linguagem, mas ele está muito parecido com o nosso texto original, porque ele só consegue replicar coisas que ele viu anteriormente. Né? Então por isso que um quadrigrama, por exemplo, parece tanto com Shakespeare, porque ele realmente é Shakespeare, porque ele está reproduzindo coisas que ele viu. Mas em geral a gente quer treinar num corpus e quer que esse corpus seja generalizável para outros cenários, não só o mesmo tipo de texto. E aí, como que a gente faz para generalizar isso?
E aqui só dando um exemplo, se a gente faz isso unigramas, bigramas e trigramas usando outro tipo de corpos, né? Por exemplo, usando textos jornalísticos, a gente tem textos completamente diferentes. Aí se a gente for calcular, por exemplo, as probabilidades desse texto usando os trigramas que a gente criou a partir do Shakespeare, as probabilidades vão dar baixa. Né? Então a gente tem que ter uma forma de aceitar que o nosso modelo veja ou dê probabilidades razoáveis para coisas que ele ainda não viu. E aí um problema grande disso é exatamente a gente não ver coisas suficientes no nosso corpus. Né? Então, por exemplo, se a gente está treinando aqui com corpos de coisas jurídicas, né, a gente pode ter visto a palavra denied seguida dessas coisas. Né? Então a gente viu isso tudo. Mas aí, na hora que a gente quer testar, a gente quer ver, por exemplo, a probabilidade de denied the offer. Isso não foi visto no conjunto de treinamento. Qual a probabilidade disso? A probabilidade disso vai ser zero, porque isso nunca foi visto. Nunca foi visto a palavra offer depois de denied the. Então, a probabilidade é zero. Então, esse meu modelo vai ser inútil para essa frase. Porque, apesar de ser uma frase comum, eu não vi ela no treinamento. Então a probabilidade vai dar zero e não tem conversa. Então a gente tem que evitar esse tipo de problema. E para evitar esse tipo de problema, a gente usa uma técnica que chama smoothing, que é uma técnica também que a gente usa para diversos problemas relacionados quando a gente está fazendo modelos probabilísticos e a gente tem essa coisa de probabilidade zero para coisas que a gente não viu, mas a gente quer que as probabilidades não sejam zero porque coisas novas podem aparecer. Frequentemente a gente faz essas técnicas de smoothing. Aí tem várias técnicas para fazer isso. A gente vai ver a mais simples, que é a que a gente chama de smoothing laplaciano. E o que a gente vai fazer a gente vai roubar probabilidades das palavras que têm probabilidades altas e colocar nas probabilidades das palavras com probabilidades baixas. Né? Então, vamos ver. A gente teve um texto aqui que a gente viu que aparece a palavra allegations 3 vezes depois de denied the. Aparece reports 2 vezes, aparece claims uma vez e request uma vez. Então esse é o nosso dado, o nosso treinamento, essas são as probabilidades que a gente calculou a partir do nosso modelo de treinamento. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que a palavra attack, a gente nunca viu ela depois de denied the. A palavra outcome, que seria uma palavra razoável depois de denied the, também a gente não viu. Então a gente deu probabilidade zero, né? Nossas contagens foram zero, consequentemente as probabilidades vão ser zero. Então o que a gente vai fazer é roubar das palavras que têm probabilidade alta e jogar para essas que têm probabilidade baixa. Por exemplo, aqui. Então a gente diminuiu as probabilidades, né, as contagens das palavras que a gente tinha visto e colocou aqui nas palavras que a gente não tinha visto. E aí, formalmente, o que a gente está fazendo também é muito simples. Se antes a gente contava aqui os nossos bigramas dessa forma, agora, na nossa contagem, a gente vai sempre somar 1 no numerador e somar aqui, está faltando o símbolozinho aqui da quantidade de termos do vocabulário, né? A gente vai somar a quantidade de termos do vocabulário no denominador. Então, isso a gente mantém as nossas probabilidades, né? Então, porque a probabilidade de todas as palavras que podem vir depois dessa palavra continua dando 1, né? Com a gente colocando o número de palavras no vocabulário, a gente garante que o nosso modelo probabilístico continua tendo essas propriedades, né? Que é, por exemplo, o somatório de todas as probabilidades que podem vir depois de uma determinada palavra tem que dar 1. E aí, se a gente faz esse ajuste, a gente consegue garantir isso. Então, a gente continua tendo a contagem, a gente continua a contagem sendo o fator principal na hora de calcular as probabilidades, mas agora a gente tem esse ajustezinho, a gente está roubando um pouquinho de probabilidades das palavras e está dando uma aliviada nisso, por isso chama smoothing. E aí, na prática, como que a gente veria isso, né? Aquela mesma tabela, né? Aquela matriz que a gente usou para construir as nossas probabilidades, o que vai acontecer é que
né, aquela formulazinha, o que ela faz por trás é jogar um em todos os lugares onde aparecia zero nas minhas contagens. E aí, quando a gente faz o cálculo do jeito que a gente fazia antes, nos lugares que a probabilidade deveria ser zero, agora a probabilidade vai ficar um pouquinho pequena. Então, se acontece de a gente ver, né, uma sequência que não foi vista no conjunto de treinamento, a gente não descarta ela completamente, a gente dá uma probabilidadezinha baixa para ela e continua, né, analisando as outras probabilidades e, de repente, as outras vão influenciar mais. Mas pelo menos a gente não descarta completamente coisas só porque tem, de repente, um bigrama, né, uma sequência que nunca foi vista no nosso conjunto de treinamento. Então, aí agora também, se a gente voltar com os valores, né, agora depois que a gente roubou as nossas probabilidades, né, a gente vê que a gente diminuiu aquelas contagens. Mas é só isso. Por isso chama smoothing, né? Por isso que a gente está aliviando as diferenças, né? Então a gente está passando uma lixa ali, deixando as coisas mais homogêneas e emprestando um pouco de probabilidade para quem tem pouca probabilidade. Aí está vendo essa comparação, como que era inicialmente, como que ficou. Bom, então era isso o conteúdo da aula de hoje, essa questão de modelagem probabilística. Esses modelos de bigramas, de n-gramas em geral, são bem úteis e bastante usados, né? Hoje em dia tem coisas mais avançadas, como as que eu citei, que o Google está fazendo, que a OpenAI está fazendo, eles resolvem problemas parecidos, têm obtido resultados bem impressionantes. Mas se vocês precisarem treinar um modelo de linguagem por conta própria, pode ser que vocês não vão ter o poder computacional para criar um modelo usando, sei lá, coisas como o BERT ou coisas como o GPT. Mas vocês podem treinar os seus próprios modelos criando essas modelagens de bigramas e n-gramas em geral. Então continua sendo útil e certamente é útil para a gente entender o que está por trás desses modelos e como que essas coisas são influenciadas.